Fala, galerinha! Muito bem, de volta aqui com nossos podcasts para mais um episódio. Muito feliz que finalmente chegamos num episódio onde eu estava com muita expectativa de conversar, conhecer cada vez mais uma grande amiga, mas também que é uma ótima profissional do meio. Então, Lucinéia, gostaria que você brevemente se apresentasse e contasse um pouquinho de você antes da gente ir partindo logo para os finalmente. Então, quem é a Lucinéia? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Fê. Estou muito feliz de estar aqui. Então, Kelsey, né, uma mulher negra, nascida e criada na Zona Sul de São Paulo, sou paulistana, é filha da Dona Lúcia, irmã da Luciana. Eu sou psicóloga já há mais de 10 anos, sou especialista em adolescência, sou especializanda em psicologia positiva, ciência do bem-estar e da autorrealização. Trabalhei 4 anos numa grande organização como coordenadora de inteligência emocional, né, dentro da Gerando Falcões. Atualmente, eu atuo com consultoria, mentoria, tudo no âmbito de saúde mental e bem-estar. E também faço parte eu falo que minha empresa ela é híbrida, também tenho um projeto de impacto social, que é desenvolvimento socioemocional em juventudes. Eu estou aí na parte das entrevistas, estou pilotando o projeto dentro do programa Pro Líder, qual eu faço parte nesse momento. Então, essa sou eu, sou uma apaixonada por desenvolver pessoas, ajudar as pessoas. Eu acho que todos nós posto, o mundo é muito bom, porque a gente seguia por meio dele e as coisas acontecem naturalmente, como o nosso encontro, né, Fê? Foi natural, né? A gente não sabia que estaríamos aqui nesse momento, mas eu acredito que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer e porque todo mundo, né, tá com um propósito maior e juntos a gente consegue transformar mais vidas e transformar o mundo num lugar melhor. Poxa, muito bom. Então, galerinha, que vocês estão ouvindo, né? É um tema bem diferente do que a gente está acostumado a comentar, que é a questão técnica, de mercado, que, né, é uma parte importante, mas não é o todo, né? A gente tem muito que se desenvolver como pessoa, como habilidades interpessoais. Então, aqui é um outro grande pedaço dentro da composição da sua estratégia de carreira. Então, vamos ouvir bastante a Lu aí, e ver como a gente consegue cada vez se desenvolver melhor. E aí, olhando sua trajetória, Lu, o que que mais te traz orgulho, assim, gostaria de comentar? Bom, acho que o que me traz mais orgulho é o programa, né, que eu desenvolvi dentro da Gerando Falcões, com foco em saúde mental, impactar e transformar a vida dos jovens, das juventudes. Eu tive a oportunidade, né, começou com o nome Formação de Jovens, depois mudou para Jovens Falcões. Eu falo que é um legado, né? Eu fui convidada, né, quando eu entrei na Gerando Falcões, a ideia era organizar a metodologia, já tinha uma ideia de como ela seria, mas era muito mais como a gente colocava em prática, e impactava e escalava, porque a gente começou com 21 jovens até chegar aí no impacto de mais de 7 mil jovens impactados em todo o Brasil. Então, é um programa que eu tive e tenho muito orgulho, né, pela trajetória, pelo impacto, não só com as juventudes, mas com os mentores de diversas empresas. Então, vários mentores passaram pelo meu treinamento de diversas empresas, grandes empresas, e também os educadores. Os educadores são pessoas que me acompanhavam, então a gente tinha esse acompanhamento. Além de eu treinar, a gente tinha uma troca para saber como que estava sendo o impacto, porque pensa, né, Fera, lugares diferentes, Minas Gerais, Pará, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro. Então estava acontecendo em vários lugares diferentes, então acho que é, um orgulho de ter realizado coisas junto com outras pessoas e de impacto, e ouvir os depoimentos desses educadores, dessas juventudes. Acho que é algo que eu tenho mais orgulho, uma das coisas que eu tenho mais orgulho dentro da minha trajetória, assim, profissional. É, dá pra ver que o próprio desenvolvimento das pessoas é muito o que te move, né? Você deve amar isso. Bacana, a gente tem muita sinergia. Uhum. E aí, olhando mais para o início de tudo, né? É legal saber como que tá hoje, né? Mas tudo teve um grande início. Você já pensava dessa maneira no início da sua carreira em psicologia? Como que você pensava? Então, na escola, eu acho que
eu costumo falar, né? Quando a gente é adolescente, o que nos move, o que faz a gente ir para frente, envolve muito quem a gente anda, né? Os nossos pares, a gente fala amigos, né? Mas na psicologia a gente chama de pares na época de adolescência, assim. E eu tinha muitas amigas, tinha duas amigas específicas, a Ana e a Karina. Elas eram muito inteligentes, estudiosas. Nós três, né? A gente era conhecido como as meninas que estudam, né? Que tá tudo certinho. Mas não por isso. Acho que o que me incentivou todas entraram na universidade. Eu lembro que a Ana e a Ká conseguiram entrar na universidade. Eu queria entrar na universidade, mas eu não tinha condição financeira. E eu não pensava em fazer psicologia. Eu sempre participei de bastante programas sociais, então tinha uma instituição que eu participei, fiz o curso de secretariado, e eu amei. Eu falei, eu quero fazer secretariado executivo bilíngue, né? Me inscrevi, fiz o vestibular, só que mesmo fazendo o vestibular, que era em escola particular, eu não tinha condições de pagar, mesmo trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Porque na época era jovem cidadão, mas era igual o jovem aprendiz, a escola que me indicou, e aí eu fiquei, enfim, mas mesmo assim o salário não dava porque eu tinha que ajudar em casa. É muito engraçado, Fê, porque hoje eu vejo, tudo bem que naquela época meu primeiro salário era R$ 400. E eu achava isso incrível, eu achava, nossa, que era um dinheirão, né? E, lógico, para a época não era pouco, mas também não era muito, era baixo, né? Era uma coisa, era abaixo do salário mínimo, eu acho. Mas eu ficava muito feliz, porque eu trabalhava só 4 horas, enfim. É, E aí, a partir disso, dessas minhas amigas, uma fez psicologia, a outra fez biologia na época, e aí eu não consegui ingressar. Mas eu acho que tudo tem um porquê. A gente tem na nossa cabeça que tudo tem que ser nesse tempo, né? Aí fez 17 anos, eu tenho que ingressar na universidade. Hoje a gente está vendo que não é mais assim. A universidade, ela é importante, mas ela não é a referência. A gente tem outras formas de aprendizado e de atingir objetivos. Mas é isso. Aí eu falei, não, vou trabalhar e continuar estudando, fazendo os cursos, o que der para fazer, eu vou fazer, de social. E aí eu continuei fazendo vários cursos, fui trabalhar como balconista, depois trabalhei como vendedora. E aí foi o marco. Eu falei, não, eu tenho que esse ano, eu falei para minha irmã, esse ano a gente vai ingressar na faculdade. A gente precisa, até pela questão social, condição social. Eu, como uma mulher negra, a gente tem muitos desafios, então o estudo ele se torna mais importante, ele já é importante, ele se torna mais importante. Eu acho que para conhecimento, para a gente ter propriedade de fala também. Eu falei, não, a gente tem que estudar. Aí eu falei, esse ano a gente vai tentar a ProUni, vamos tentar Enem, e aí conseguir bolsa 100% e comecei psicologia. Mas nos períodos em que que eu trabalhei como balconista, vendedora, eu trabalhei como estagiária na CPTM, eu conversei com várias pessoas mais velhas, e uma delas era psicóloga, então ela só confirmou o que eu já queria fazer, porque na época da escola as meninas falavam, mas você devia ser psicóloga, porque você ouve a gente e você é muito imparcial. Eu nunca era, você tá certo. Eu queria saber, mas não, mas por que a pessoa agiu assim? O que aconteceu foi do nada, então eu sempre queria entender o contexto. E aí por isso fui para psicologia, mas nunca imaginei que eu ia trabalhar na verdade, eu acabo trabalhando na psicologia educacional, um pouco organizacional e social, mas eu nunca imaginei que eu ia para essa área. Na faculdade eu sempre falei, não, vou trabalhar, vou ter minha própria clínica. Eu sempre pensei, né? E acabei indo para essa área e me desenvolvi muito, me encontrei. E é isso que eu queria te perguntar, né? Que momento você percebeu, né, que você queria para psicologia, inteligência emocional, desenvolvimento humano, orientação profissional, todo esse conjunto? Então, não foi uma linha reta. Eu acho que eu tenho ouvido outros teóricos, né? Recentemente tive uma aula com o Giovanni, que é diretor executivo do Fundo Agbara, e ele falou: olha, gente, nenhuma eu não, onde eu estou hoje não foi escolha, foi tudo o caminho que foi chegando até mim, as oportunidades. E teve uma outra frase que a professora Adriana também, que é uma mulher da área da comunicação e jornalista maravilhosa, ela também falou que é quando se encontra a preparação e as oportunidades, né? Isso que é sorte, é o encontro da preparação com a oportunidade. Se você está preparado e a oportunidade vem, aí dá match. E eu acho que foi muito isso na minha vida. Eu fiz a faculdade de psicologia, e eu gostava de ouvir pessoas, então na minha cabeça eu seria psicóloga clínica,
Eu ia ter uma clínica e ia ficar atendendo na clínica, e era disso, e era isso que eu ia viver, né? Aquela sonho de ter o seu próprio consultório, aquela coisa linda, decorada, placa e tal. Mas não é sobre o que a gente quer, né? Sobre o que o destino nos reserva. E o que a gente vai gostando. Acho que essa fase de experimentar. Se eu não tivesse oportunidade, talvez, de experimentar outras coisas, vivenciar, talvez eu teria ficado só na clínica. Mas eu lembro que quando eu me formei, era muito difícil, eu não tinha dinheiro para ter clínica. Na faculdade, não falaram, não ensinaram a gente sobre gestão financeira. Ninguém avisou que durante os 5 anos de faculdade você tinha que guardar um dinheiro para não chegar lá no final você conseguir montar sua clínica. Então era caríssimo para ter um consultório, eu não tinha condição. E a hora a gente pagava para alugar uma sala era 25, locação por hora, R$ 25. Eu consegui uma dentista que ela cedeu uma sala para eu locar, só que no início a gente é muito seguro. Então ninguém quer cobrar o que um psicólogo, né, que está há muito tempo, cobra. Eu cobrava pouco, eu lembro que mal pagava a minha condução, então literalmente eu estava pagando para trabalhar, não estava conseguindo ajudar em casa. Falei, não, não dá para ficar assim. Fiquei assim um bom tempo, mas muito triste e reflexiva sobre isso, né? Só que acho que a gente não pode parar. Acho que tem esses momentos de reflexão que a gente fica meio down, que faz parte. E aí eu sempre trabalhando, como eu sou psicóloga, eu sempre trabalho comigo mesmo, mas também sempre passei em psicoterapia, sempre fiz psicoterapia com outros psicólogos. E aí foi onde eu me inscrevi num programa social também chamado Capacita-me, que era da Rachel Maia. Era um programa de 5 dias que você ficava imerso. Eu participei, mas ele é mais focado para pessoas vulneráveis. Eu não estava numa situação de vulnerabilidade e falar de condição financeira, né? Porque, enfim, tinha minha mãe e minha irmã que me ajudavam, mas emocionalmente eu estava bem vulnerável, assim, realmente repensando minha carreira, falando, gente, será que eu escolhi a profissão certa? Não é possível, né? E tal. E aí eu tive um avivamento nesse curso mesmo, assim, apesar de não ser para o meu perfil de público, eu tive conexões maravilhosas. Eu acho que essa rede, né? A Marcinha, irmã da Rachel Maia, maravilhosa. E foi aí que nesse período eu também já estava fazendo pós em adolescência na Unifesp, porque eu consegui uma bolsa. E aí eu falei, eu amo adolescente. Eu já estava atendendo adolescente, eu também comecei a trabalhar numa clínica em Osasco, então eu tinha muitos pacientes diversos, era criança, adolescente, adulto, mas eu via que eu adorava adolescente. E aí eu falei, nossa, como eu tô gostando, e eu estava fazendo uma pós na Unifesp, comecei a atender na casinha, no Hospital São Paulo, na Unifesp, também adolescente. E aí veio essa vaga para mim me ligar e falar, olha, tem uma oportunidade para você trabalhar, desenvolver um programa, trabalhar como especialista de inteligência emocional. Eu falei, vamos lá. Eu nem sabia que era para juventude, assim. Tem uma coisa que eu não falo muito eu falo para algumas pessoas mais próximas, assim. A minha família, ela tem base cristã. Então, eu não sou de nenhuma igreja, não sigo nenhuma doutrina, mas eu frequentemente vou à igreja, né? Orar, agradecer. Eu acho que a gente tem que sempre alguma coisa acima da gente, independente da religião, que nos move. Para mim é Deus, né? Então eu tenho fé em Deus. E eu tinha recebido uma profecia já que eu ia impactar a vida de muitos jovens. Quando eu recebi essa profecia lá atrás, antes da Gerando Foco, antes de qualquer coisa, na minha cabeça eu ia atender muitos jovens na clínica. Eu falei assim, nossa, eu vou atender muito adolescente. Nossa, meu consultório vai bombar, né? Eu falei, vou abrir um consultório de juventude, vai bombar. E não foi, né? Foi através do programa que eu impactei milhares de jovens. E aí, a partir desse momento, quando eu entrei, e aí eu entrei na Gerando Falcões, não sabia exatamente o que ia fazer, e eu descobri. E lá foi quando comecei a dar vazão para outras coisas, porque além de desenvolver o programa para jovens, eu tive que treinar lideranças, tive que desenvolver programa para as mulheres, e aí era tudo desenvolvimento humano, tudo questões voltadas para desenvolver as pessoas, para ajudar as pessoas a gerir suas emoções, seus relacionamentos, tomar decisões melhores. E aí eu falei, nossa, eu amo fazer isso. Então eu dava muita palestra, treinamento, tinha que desenvolver, elaborar, criar. É, e eu amei. Aí eu falei, não, é aqui meu lugar. E aí eu fui me encontrando. Mas em tese, se eu não tivesse tido essas oportunidades, talvez eu teria ficado no consultório, na clínica mesmo. É porque eu já gostava de ajudar as pessoas, só que é muito individual, né, a clínica. Eu gosto dessa coisa do coletivo, do grupo, da equipe. Eu gosto de trabalhar com pessoas desse movimento, de orientar. Eu tenho um pensamento estratégico, então eu gosto de ter essa visão, de conversar, de ouvir as pessoas, ver insights. Eu gosto muito dessa troca. Então,
foi aí que eu descobri que eu amo desenvolver pessoas, gosto de estar nesse processo de início, meio e fim, né, junto. Então foi isso. Poxa, que história linda. Deu para ver que não é um dia que você teve um insight, foram vários dias com vários processos da transição de carreira. Legal. E agora, bom, vamos começar a ajudar aí a galerinha que está ouvindo, como que eles podem se preparar, como que eles podem começar a conhecer sobre o tema, né? Então, já entregando mais para eles. E aí, vamos começar com algumas definições, né, bem clássicas e depois a gente vai é, falando mais de prática, né? Então, para quem nunca ouviu o termo inteligência emocional, como que você começaria, né, pensando nesse termo, a explicar aí para esse jovem que, né, está escutando pela primeira vez? Tá. Gente, quando a gente fala de inteligência emocional, soft skills, que o mercado fala habilidades socioemocionais, e vão ter outros termos novos. São habilidades para a gente gerenciar melhor nossas emoções e gerir melhor nossos relacionamentos. Então, dando um exemplo prático, né? Então, sei lá, se eu sou uma pessoa que eu tô com muita raiva no ambiente de trabalho, como que eu posso gerenciar essa raiva para tomar uma decisão melhor e não deixar essa raiva tomar conta de mim? E nós vamos ter raiva, não é sobre falar negar a raiva, é reconhecer, nossa, eu tô com raiva porque a pessoa fez isso, isso me incomoda, é uma coisa que eu não gosto, o que que eu posso fazer a partir disso? É ir lá e conversar com a pessoa? Quais ações que eu posso tomar que vão ser positivas, né? Uma comunicação assertiva, uma comunicação que eu vou ter que falar para a pessoa que isso me incomodou, mas de uma forma respeitosa. Então, habilidades socioemocionais, habilidades, inteligência emocional, é isso, é a sua capacidade de lidar com as suas emoções em prol do seu desenvolvimento, né? Então, às vezes, quando a gente está muito alegre, a gente às vezes extrapola. Sabe aquela coisa que você está com os amigos, está super alegre e esquece um pouco das coisas e acaba excedendo os limites, porque você acha que pode fazer tudo, tá com a galera e todo mundo tá junto. Então, é esse o controle. Eu falei, não, poxa, que legal, é muito bom, mas ó, isso daqui não é correto fazer, né? Então, também tem a ver ali com questões éticas e morais permeando a gente. Então, isso é inteligência emocional. Aí, dentro da inteligência emocional, pelo menos a abordagem que eu sigo, que é do Daniel Goleman, tem 5 pilares. Dentro do modelo corporativo dele, que são 4, tem 4 pilares, que é o modelo ESC. Dentro do modelo educacional, entra 5. Então, é autoconhecimento, então você se conhecer, entender suas emoções, autogestão, você conseguir gerir essas emoções, gestão de relacionamento, então você gere os seus relacionamentos, a partir disso, consciência social, que é empatia, então a gente entender o outro, compreender as nossas diferenças, e compreender não significa concordar, mas a gente vai ter que entrar num consenso para um bem maior, né? Então, nesse mundo, por exemplo, polarizado que a gente está, não pode ser assim. Na verdade, alguém vai ter que ceder em algum momento, mas o ceder não é ceder de tipo, eu concordo com tudo que você está falando. Não, tá bom, eu entendo seu ponto de vista, mas como a gente faz para chegar nisso daqui? A gente precisa ajudar essas pessoas. Eu entendo seu ponto, eu tenho meu ponto, mas a gente precisa entrar no consenso. E a tomada de decisão responsável, que é você ser responsável pelas suas escolhas. E aqui não é sobre buscar culpado. Acho que isso é muito importante, porque as pessoas ficam muito, não, eu não vou assumir a culpa. Não é sobre isso. Pô, mandei um e-mail errado. Vou ter que falar, ó, galera, enviei um e-mail errado, já mandei uma errata, ou posso mandar uma errata ou não? Qual é que é o procedimento quando se manda um e-mail errado, por exemplo? Sabe? Então, é você assumir as responsabilidades e pensar o que você pode fazer a partir dela. Então, inteligência emocional é isso, mas vocês vão sempre ver novos nomes, né? O pessoal agora está falando de inteligência social, né? Enfim, mas está tudo sempre relacionado com o comportamento e as habilidades de você lidar com as suas emoções e gerir elas no ambiente. Entendi. E aí, se o jovem estiver se preocupando agora, tudo bem, tá? E como que eu faço isso na prática, assim? É, Como que eu consigo começar a reconhecer as situações e o que que me faz perceber que eu tô caminhando nessa direção? Primeiro, a gente conhecer nossa história, nossa identidade. E para isso, eu preciso de fato sentar, às vezes conversar com as pessoas, entender também como elas me veem, mas entender minha história, e sentar com famílias, com amigos. Primeiro, quem você é, né? Eu acho que tem uma questão de identidade,
que é, eu sou uma mulher negra, num contexto, numa sociedade racista, é um ponto. É uma coisa que eu tenho que reconhecer quem eu sou. Depois eu reconheço minhas habilidades enquanto pessoa. Olha, eu gosto disso, quais são os meus gatilhos? A gente vai falar o que que é um gatilho. É aquilo que gera alguma emoção. Tem os gatilhos positivos e os negativos. Então, olha, quando uma pessoa fala isso, eu fico nervoso, ou eu fico triste. Quando uma pessoa fala isso, nossa, eu me sinto bem, eu me sinto renovada, energizada. Então, quando você conhece seus gatilhos, isso ajuda muito. E segundo, a partir do momento que você conhece seus gatilhos, entender que eles podem ser acionados e como você vai lidar com eles. E aí é o primeiro passo. Acho que tudo que vocês puderem fazer para ter autoconhecimento, expressão facial, quando você olha no espelho, como é sua expressão facial. Então, são coisas, porque isso te ajuda no ambiente de trabalho, na vida pessoal também, mas vamos pensar no contexto de trabalho. Você tem uma expressão que diz muito, as pessoas vão falar, nossa, você está sempre bravo, mas às vezes você fala, não, gente, é minha expressão. Eu tenho isso, mas pode falar comigo, pode perguntar e tal. Então você se coloca, não quer dizer que você tem que sorrir o tempo todo. Eu sou uma pessoa sorridente já, né? Mas também as pessoas podem confundir, ela é sorridente, então, ela é legal, ela é boazinha. Não sempre, né? Quem trabalhou comigo sabe que eu sou um pouco, sou bem pragmática, eu gosto das coisas certas, mas eu sempre falo de maneira assertiva, eu tento deixar o ambiente leve. Então, é importante você se conhecer para você entender como as pessoas se relacionam com você e para você entender que às vezes em ambientes vai ter gatilhos. Então, eu, como uma mulher negra, eu sei que vai ter ambientes que pode ser que eu tenha gatilhos, porque alguém pode soltar alguma coisa que não deveria ter falado. E a partir disso, como que eu vou lidar com isso? Eu vou ser reativa e lá e para cima da pessoa? Não. Eu posso falar, não, eu não vou me omitir, mas eu vou falar de uma forma assertiva. Eu tenho que me posicionar. Entende? Então, o primeiro, quando você se conhece, primeiro que você se empodera e fica melhor para você lidar com as situações que você vai vencer dentro e fora do ambiente de trabalho. É, isso que eu ia te perguntar, né? Qual a importância desse autoconhecimento, né? Não, o autoconhecimento ele traz empoderamento, porque não importa o que as pessoas trouxerem de fora, você sabe que tem mais a ver com elas do que com você, né? Então, eu acho que com o tempo isso foi. Eu fui fazendo isso na prática. Eu percebia, quanto mais eu me conhecia, entendia meus limites, entendi o que era inegociável para mim. Olha, isso daqui é inegociável, isso daqui eu não aceito, isso daqui tudo bem, isso daqui dá para conversar. Foi me ajudando a lidar no mercado de trabalho, porque e também na vida, porque assim a gente tem pessoas com crenças, valores, pensamentos diferentes dos nossos. E se a gente não tiver aberto para compreender, mas também para se posicionar, fica difícil a gente conseguir chegar em algum lugar. Então, isso é importante. É sempre esse lugar de você se colocar de maneira assertiva, mas acho que o autoconhecimento traz empoderamento, porque você chega num lugar, você se conhece, você sabe o que você não sabe, e você consegue se posicionar diante disso, sabe? Então, o que o outro for trazer para você não vai te atingir porque você já tem certeza sobre quem você é. A partir do momento que você não tem essa certeza, tudo que o outro falar, você vai colocando em você. E isso vai, às vezes, sendo muito negativo, porque às vezes não são coisas positivas. Isso vai te murchando e fazendo você duvidar da sua própria capacidade, sabe? Sei bem, sei bem. Lembro na época. Né, você tá falando muito dos desafios, né? Que eles têm aí hoje em dia, né? E tentando ter essa empatia com esse jovem, já que a gente estava falando sobre os desafios comportamentais que ele vai ter no mundo do trabalho, na carreira, né? Que outros desafios você poderia mencionar aqui para o jovem talvez já ir se preparando ou ir já também ir pensando e simpatizando com o tema, é, algo nessa linha, né? Eu acho que o ambiente de trabalho ele traz diversos desafios, né? Dependendo de onde o jovem mora, dependendo da empresa que entra, tem muitas questões. Tem os desafios da distância, que às vezes você vai ter que superar, ou não também, mas é uma escolha. Toda escolha tem uma renúncia, né? Então, isso é importante a gente entender. Então, às vezes é uma ótima empresa, mas ela fica muito longe, você não quer, então, ok.
vai ter uma consequência, tá tudo bem. Eu acho que quem sou eu para falar para o jovem o que é certo ou errado no sentido de escolha de carreira? Eu sempre deixo essa escolha para o jovem, porque ele que vai entender as consequências da decisão. E não tem o caminho certo ou o caminho errado. A gente não sabe, e se eu tivesse feito? Ninguém sabe o que seria o IC, né? Então a gente está vendo aqui agora. Acho que são vários desafios dentro do meio corporativo. A gente vai ter desafios, às vezes, com os próprios pares. Então, tem a questão da comunicação. Eu vejo que muitas empresas reclamam dessa questão da comunicação. Às vezes, a comunicação ela é falha. E você ali está tentando entregar o melhor trabalho possível, mas não depende só de você. Então, são coisas que você tem que lidar no dia a dia. E como que eu lido com isso? E aí cada um tem suas estratégias, mas entender que nem tudo está com você. Acho que também entender os limites. Hoje, eu vou falar que o ambiente de trabalho, você tem que ter muito claro que ele é um ambiente de trabalho, ainda que você trabalhe com propósito. Hoje eu vejo que muita gente se entrega muito para o trabalho e acaba se frustrando às vezes, né? Porque acaba estendendo o trabalho como se fosse parte da vida. O trabalho, ele é uma parte da vida, mas ele não é a vida, né? Então, não é como se estendendo, não só como se fosse, como se não fosse uma coisa separada. E o trabalho, você tá hoje e amanhã você pode não estar, porque também não depende de Sim. você. Se for uma escolha sua sair, ok, mas às vezes você. A gente teve, né, agora o layoff agora, né? É layoff que fala? Enfim, a Layoff gente é a teve palavra bonita. né, a demissão em massa aí da galera do banco. Então, assim, e as pessoas não estavam esperando. A moça tinha acabado de fazer um post de 1 ano no banco, super feliz, e dias depois ela ia mandar embora sem nem saber que isso ia acontecer. Então, assim, não dá para a gente também ficar colocando expectativa no trabalho. Mas é como eu posso fazer o meu melhor dentro do trabalho e isso me ajudar no meu desenvolvimento pessoal, né? Então, como eu trato as pessoas no ambiente de trabalho, isso vai me ajudar no meu relacionamento. Então, como eu lido com os desafios, isso também ajuda no meu crescimento. Poxa, eu tenho muito desafio e eu tenho dificuldade de falar com aquela pessoa. Qual o treino que eu posso fazer para falar com aquela pessoa? Isso vai me treinar, me preparar para outras situações. Aquela reunião que eu vou ter que apresentar naquela reunião, o projeto, tal coisa. Tô super nervosa, tudo bem, vai estar nervoso mesmo. Mas o primeiro sempre é mais difícil, não deixa de fazer que você vai se aprimorando. Então, ter o trabalho nesse lugar de aprendizado, eu acho que tem duas coisas que é muito importante dentro do ambiente de trabalho. Às vezes a gente trabalha muito, e eu acho que tem que entender esse limite. Não é a questão de não fazer nada que fora, não, meu trabalho é só esse daqui, eu não vou fazer nada que for além. Se for algo interessante que vai agregar, dá para fazer. O importante é você pôr o limite. Não significa que você vai fazer todos os dias extra para fazer um trabalho que não é É. seu. Mas hoje eu posso ajudar, porque você aprende. E você Eu, não por só exemplo, aprende, e você não só aprende na perspectiva do empregador, ou até mesmo do seu líder, né? É, ele só vai te promover ou te colocar para novas oportunidades se ele já vê que você está preparado, né? E qual que é a melhor maneira de você preparar? Não é você esperar chegar a oportunidade, é você já atuar como, né? Então, óbvio que você já está você já está estudando, né? Você já está aprendendo, mas você também já está ganhando a confiança do seu chefe que você já está pronto para isso. Então, é esse mix entre o quanto que eu estou sendo explorado versus é, talvez tenha uma boa oportunidade se eu esforçar um pouquinho mais. Tá nesse limite. isso, Fê, mas é assim, eu acho que é super importante ter esse equilíbrio. Por quê? Tem a expectativa que é frustrada, que é você trabalhar muito e você nunca ser promovido, e a pessoa que não fez nada ser promovida. Opa, Então, eu acho que assim, e são coisas do mercado de trabalho, porque vai depender muito do seu líder. Seu líder pode ser uma pessoa fantástica, que de fato está olhando que o ano que você está se desenvolvendo, que você está trabalhando, fazendo coisas diversas, e pode ser um líder que olha para isso, mas ele não se importa, o que é triste, mas assim, não tem. Lideranças precisam ser formadas e a gente não sabe como elas foram formadas. Então, assim, por isso que eu falo do limite. O limite por isso que às vezes o que a gente aprende que quando a gente faz coisa genuína, de maneira natural, as chances da gente ter um retorno positivo, às vezes não do nosso líder direto, às vezes até de uma pessoa acima que vê, nota na gente o potencial e às vezes quer a gente para outra área. Eu já vi isso muito acontecer. A pessoa não tem promoção na área dela, mas ela é contratada para um cargo melhor em outra área.
Porque as outras pessoas, às vezes no ambiente de trabalho, você vai trabalhar com pares, você vai entregar um serviço para uma outra área dentro da sua empresa, e essa área vai te elogiar, obrigado, você ajudou muito. Eu trabalhei muito com o pessoal do jurídico, o pessoal de TI, assim, eu ficava muito grato com os meninos que me ajudavam de TI, porque eram solícitos, eu estava buscando ouvir. Então, para mim, às vezes o nosso feedback 360, a gente avaliava outras áreas, e eu gostava muito disso, porque eu conseguia, de fato, avaliar a pessoa de uma maneira positiva. Então, aqui eu digo que não é, quando você, eu acho que é uma coisa natural, Fê, quando você faz, se você é natural, você quer ajudar genuinamente, então, eu via que muitas vezes no ambiente de trabalho, as pessoas, ai, Lu, você me ajuda. Eu tinha facilidade para conhecer, entendeu? Eu ajudava, eu falo, não, vamos lá. Desde que não atrapalhasse o meu serviço e desde que eu entregava o que eu precisava entregar. Porque é um desafio dentro do mercado de trabalho também. Às vezes a pessoa ela trabalha muito, ela faz um monte de coisa menos do que ela é contratada para fazer. E depois ela é dispensada, ela não entende o que aconteceu. Ela Não, ajudou todo mundo. aí é desvio de função até, né? Exato, mas perdeu de fazer o que tinha que fazer. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio para não se perder. Às vezes você quer dar conta de tudo e não dá conta nem do É, seu. tem que ver se tá na sua estratégia de carreira também, né? Tipo, eu tô aprendendo que tá indo na linha de direção de ser o que eu quero de carreira aplica. Se sim, beleza. Agora, pô, eu tô fazendo algo que é de um departamento para outro departamento, tem nada a ver com o que eu quero da minha carreira, só para ajudar. Não, não. E aí eu acho que é muito importante. Mas para quem está no início e não sabe ao certo o que vai fazer, tudo bem se ajudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas não deixar de integrar o seu. Então, acho que são esses desafios dentro do mercado de trabalho, é não pôr expectativa no outro, e você fazer coisas genuínas que você gosta de fazer e você quer ajudar, não esperando que o outro ele vá te notar por você estar fazendo, mas que você queira fazer, porque às vezes a gente se frustra muito esperando um retorno, às vezes que não tem. Mas se você está vendo que a pessoa está reconhecendo, está validando, legal, então você está no caminho certo, sabe? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que ter cuidado dentro do ambiente de trabalho, né, com as altas expectativas, mas também valorizar os feedbacks positivos, os aprendizados, os caminhos, né, aproveitar as oportunidades, né, que vão abrindo dentro das próprias organizações, para crescimento mesmo. É. E aí a gente estava até comentando de outras questões do mundo de trabalho, expectativa. E aí, falando de um amplo mais geral, assim, né? Você acha que o papel do mentor, né, na vida desse jovem é fundamental nesse tipo de questão, até para pensar se, meu, o que falta para ele mesmo é oportunidade ou preparo emocional, né? Fê, acho que é fundamental. A base do projeto que eu estou desenvolvendo agora envolve isso, envolve uma mentoria com psicólogos mesmo de inteligência emocional junto com carreira, mas eu estou no modo entrevista, então eu estou no momento agora de fazer entrevista com essas juventudes, porque eu já tive vários feedbacks, tive feedbacks de organizações, eu vou fazer em várias organizações, umas mais conhecidas, outras menos, que trabalha com jovem em empregabilidade, trabalha com jovem, jovem aprendiz, trabalha com jovem, jovem em cursos técnicos. Uma delas falou assim: a gente tem vaga, mas o jovem não quer ir. Eu falei, então tá, vamos entender por que eles não querem ir. Eu não posso supor, porque a galera, neném, neném. Eu falei, não sei se é neném, neném. A gente tem que entender o movimento, o que está fazendo essa galera mudar e quais tipos de trabalho que são, né? Então, será que é uma geração que não quer esse tipo de trabalho ou aquele? Vamos entender. Então, eu estou num momento de entrevista, mas a minha hipótese é que qualquer processo de mentoria mantenha os jovens nas atividades que eles se propõem a fazer. E o manter, eu sou muito aberta. Eu acho que a gente não tem que manter o jovem obrigatoriamente num lugar que ele não se vê pertencente, né? Mas eu quero fazer isso, eu gosto, mas eu tô desanimado, tá acontecendo coisas na minha família, ou eu não tô acreditando que eu vou passar, que eu vou conseguir passar por esse processo, acho que tá muito difícil. Então, o papel do mentor nesse momento é fundamental, porque ele é uma pessoa de escuta, ele consegue compartilhar as próprias experiências dos momentos difíceis. Eu acho também importante dentro da mentoria ter essa vulnerabilidade,
de mostrar que a gente também passou por processos difíceis, mas que superamos e conquistamos coisas, né? Em lugares. Então, eu acho a mentoria essencial, seja para se manter no curso, seja para se manter no trabalho, ou seja, preparação para a vida, né? Para ajudar nesse projeto de vida, nesse caminho, nesse início da vida, né? Então, eu acho sim que o diferencial para qualquer coisa é a mentoria. Eu já tive vários programas e eu percebi que os programas que tinham mentoria, as chances dos jovens permanecer até o final aumentavam muito mais do que programas sem mentorias, assim, porque às vezes o jovem se depara com escolhas muito difíceis mesmo. E para a gente que tem uma experiência, é mais fácil, hoje, com a nossa experiência, saber o que escolher, mas para o jovem não. E o mentor, ele não vai escolher pelo jovem. Eu acho que o mentor, ele vai mostrar as opções e as consequências, e não mostrar, mas fazer ele refletir sobre as escolhas e as consequências dessas ações. Independente do que o jovem decidir, se eu acredito que é o correto ou não como mentora, não importa. Eu tenho que entender e fazer com que ele tome a melhor escolha para ele com clareza na mente dele naquele momento. Mesmo que eu ache que é uma decisão que às vezes, nossa, mas é uma oportunidade incrível. Para mim é, mas o para mim não significa que é para o jovem. E o processo de desenvolvimento envolve a gente escolher e às vezes se arrepender das nossas escolhas. Isso também é aprendizado. Total, 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 total. Cara, essa mentoria ela pode ser de uma outra maneira bem transformadora, porque existe a parte da mentoria de carreira, né, do tipo, me conta aí que seu chefe tá te pedindo que eu te ajudo. Mas existe a outra parte da mentoria que é a parte social, né, mais de questões pessoais dele, é, e que é muito mais transformadora do que simplesmente ensinar ele a desenhar ou a programar, né? É, e aí, agora falando para os nossos mentores também da nossa comunidade, né? Não só para os mentorados, mas para os mentores, né? O que pode tornar a mentoria deles cada vez mais transformadora? E para mim também, que estou aprendendo aqui também, sou um mentor. Gente, é incrível, né? Eu treinei aí mais de 2.000 mentores de diversas áreas. E carreiras, setores. Agora eu estou mentorando na UCA, que é um programa para pessoas negras, mentoria para pessoas negras, e mentorando na Lala, que é um programa internacional de liderança jovem, né? Então, meu primeiro ciclo foi com um jovem incrível, e estou indo para o segundo ciclo. E o que eu falo sempre, né? O aprendizado é a escuta. Para qualquer processo de mentoria, o que eu vejo muito no mercado, as pessoas já têm um roteiro para o processo da mentoria. Então ela já vem com, vamos fazer isso, depois isso, depois isso. Eu acho que a mentoria ela é construída com. Não tem como a não ser que seja uma mentoria técnica, de fato. Então, olha, eu tenho que passar por esses processos porque é uma mentoria técnica. Eu estou ensinando a parte técnica. Agora, quando a gente está falando de uma mentoria de desenvolvimento humano, que é na sua totalidade, a gente tem que ter escutativa, porque quando a gente escuta a primeira vez, então o primeiro encontro ele não vai ser com eu com o roteiro pronto. Óbvio que tem as coisas básicas, você fazer os combinados e tal. Mas antes de tudo é escuta, entender o momento, entender em que o jovem está tendo dificuldade. Porque às vezes o que para mim pode ser uma dificuldade, para o jovem não é. Né? Será que é questão de elaboração de currículo? Não, às vezes essa parte ele já sabe, é uma outra questão. Desafios mesmo, vergonha, ansiedade, sei lá. Então, a escutativa ela ajuda muito, e principalmente dentro como a gente mentorava jovens, juventudes de diversas regiões, por exemplo, eu tinha jovens da zona rural, totalmente diferentes da zona urbana. Eu digo diferente, não os aspectos básicos que a gente fala de desenvolvimento da adolescência, porque é igual para todos os adolescentes, independente do lugar. Mas eu digo de experiência, né? Então, o jovem do campo da zona rural, ele vai ter muito mais propriedade para falar de agricultura, talvez de pecuária, do que um jovem da zona urbana. Logo, não adianta eu ficar falando contexto como se o jovem fosse de uma região urbana, sendo que ele é de uma região rural, de uma zona rural. Eu vou ter que ouvir, entender a perspectiva dele da zona rural,
as atividades, como que é a rotina, para aí, a partir disso, eu pensar numa mentoria, numa estratégia de mentoria e criar junto, co-criar junto. Então, eu acredito que a escutativa é o principal ativo do mentor para depois ele construir e pensar em estratégias, o que pode desenvolver naquele jovem. Maravilhoso. O pessoal aqui deve estar anotando e aprendendo. É, E aí, né, você é uma ótima amiga aí do nosso projeto, do Corre Social, do Corre Digital. É, E aí, queria entender como que você vê o Corre Digital, né, auxiliando, né, como um projeto social no desenvolvimento desse jovem, ou dessa pessoa que decidiu transitar de carreira, ir para uma carreira aí digital. Ah, acho que pode ajudar muito, Fê, assim, né? Eu tô conectei vocês, né, com um jovem que estava fazendo, que está no curso de tecnologia, e eu acho que esse olhar que vocês têm, essa experiência agrega muito, principalmente agora a gente está falando de um mundo com muita tecnologia, muito IA, muitas coisas, a cabeça dos jovens fervendo. O desafio, o primeiro desafio que eles têm, eles querem desistir, porque parece tudo muito difícil mesmo. Por mais que, assim, tem jovem que tem muita facilidade com programação, com tecnologia, mas ainda é um desafio para as nossas juventudes, porque a gente tem uma base de educação fraca ainda, né? Se a gente for falar de lições básicas como português e matemática, estão tendo que ter aulas de reforço. É, eu não acho que o ensino do Brasil é ruim, porque eu fiz parte desse ensino e eu consegui me desenvolver. Da primeira à quarta série eu estudei escola particular, com bolsa. Da minha quinta ao terceiro, eu estudei na quinta melhor escola do estado de São Paulo. Se ela não era a quinta, ela era uma das 5 primeiras. Os professores eram excelentes, eu tinha professores muito bons. Nunca fiquei sem professor, tinha química, física. É, mas o nosso modelo de ensino que tem que mudar com base no avanço que a gente teve nas tecnologias, né? Então, o modelo de ensino não é mais o professor aqui detentor de toda a sabedoria e o jovem ali ouvindo e balançando. Não é sobre isso. O Criam jovem, ele junto, se né? o jovem agora ele se torna o centro, ele e o professor é só o mediador, né? Diferente de eu falar, olha, você tem que fazer isso, eu vou falar, não, gente, como que a gente pode resolver? Pesquisem, busquem, me tragam, vamos falar aqui, vocês vão falar. É diferente, o jovem ele tem essa liberdade agora de pesquisar. Antes a gente dependia de um livro, dependia de ir em tal lugar, não é mais assim. Mas, então, acho que nessa parte a gente ainda tem que desenvolver e melhorar, porque eu sei que os professores tentam fazer melhor maneira possível, mas, assim, tem uma questão ainda de estrutura, que a gente não tem infraestrutura, e por a gente não ter essa parte básica, que é, por exemplo, português, que é a interpretação, eu nem estou falando de gramática, eu estou falando de interpretação, e matemática, lógica, eu acho que acaba tendo muita dificuldade nessa parte digital, e acho que vocês, o Correio Digital, pode ajudar muito as juventudes a se profissionalizar, a se desenvolver, permanecer nesses cursos, e talvez achar um interesse que vocês, buscar o interesse deles de maneira que eles não veem, vocês apresentarem os leques de oportunidades que tem dentro da área, aproveitando o potencial e a competência de cada um. Eu não gosto disso. Não, mas você gosta disso, então dá para você trabalhar nessa área aqui dentro da tecnologia, não é só essa área. Porque eu vejo que às vezes eles ficam só num contexto, mas é muito mais sobre habilidades e competências do que só uma coisinha ali, você posto numa caixinha, sabe? É, é tipo, não é só o que eu gosto de fazer, mas é também o que eu sou bom em fazer, né? E você pode gostar daquilo que você é bom em fazer. Sim. Acho que é o que você disse. Bom, estamos caminhando para os finalmente, temos mais duas, três perguntinhas aí, já para você ir dando as saudações, devido ao tchau, pessoal. Queria te perguntar se você teria alguma mensagem, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos alunos que estão trilhando essa carreira? O que você gostaria de dizer para eles que estão aqui ouvindo esse podcast? Primeiro, gostaria de dizer para não desistir. Acho que é o principal, assim, não desistir. Por mais difícil que esteja, a gente buscar formas de a gente superar esses obstáculos. Como eu posso superar? É pedindo ajuda? Peça ajuda. É pesquisando? Pesquisa, sabe? Acho que
não desistir. Ah, preciso mudar a rota, muda a rota. Mas não desiste. Acho que não desiste dos seus sonhos, do seu objetivo. Porque sempre no início parece difícil, mas quando a gente passa essa fase difícil, a gente surfa, né? Aí a gente vai para o próximo obstáculo. Então, por mais difícil que pareça, essa área da tecnologia, essa área digital, ela é importante e ela vai fazer muita diferença. Eu gosto no futuro, e já está fazendo agora, mas eu gosto muito de uma frase da Malala, que ela falou numa aula, né, que ela estava dando, que é as mulheres, né, no exemplo das mulheres, mas eu estendo isso a todos, todo mundo tem que saber tecnologia, saber de IA, saber de programação. E o saber não é que eu tenho que ser expert, mas eu tenho que saber. Então, por mais que vocês achem que estão atrasados, vocês já estão um passo à frente da sociedade, porque muitas pessoas não sabem nem o que é um prompt, não sabem nem o que é nada, nada, nada. Então, só de você saber o termo, pronto, você já está avançando, você já está. A sensação, acho que um recado também não fica olhando para as pessoas, mas a pessoa já faz isso. Não, olha para o que você já fez. Nossa, antes eu nem sabia. Mexer nisso daqui hoje eu já sei. Nossa, eu não sabia criar o código, hoje eu sei. Então, a cada pequena vitória, agradeça e comemore. Não fica olhando para as coisas que não conquistou, porque senão dá a sensação que a gente não vai chegar. Mas se você olhar o tanto que você já caminhou, você já chegou muito longe, você já está à frente de muitas pessoas, né? E não é, eu não digo à frente de uma maneira negativa, que, nossa, as pessoas estão ficando para trás. Depois você puxa elas, mas que você está aprendendo e você está desenvolvendo. E isso vai te ajudar e ajudar as pessoas à sua volta. Então, não desista. Acho que é o recado que eu deixo aqui. Legal. E aí, falando de você, né, qual que são, bem rapidinho, qual que são os seus próximos planos e sonhos aí profissionais? Você está vislumbrando aí seu próximo passo? Eu estou com esse projeto híbrido de impacto, então eu tenho minha organização, né, consultoria, mentoria, e agora eu estou visando, né, estou fazendo esse projeto de que exatamente isso, ajudar os jovens a se manterem nas oportunidades, dentro do que eles quiserem, mas para isso eu vou ouvi-los, né, e aí a ideia é nos próximos meses, estou fazendo entrevistas em várias instituições, e daqui a pouco já começo a aplicar, porque todas abriram super a porta, querem que eu faça nessas instituições. Falei, não vou conseguir fazer em todas, Parabéns, maravilhoso, isso mas, aí. mas a ideia é ir aos poucos, fazendo um grupinho, outro, e pivotando o projeto, para depois captar recurso para deslanchar. Coisa linda, né? E para a gente fechar, como que as pessoas podem te acompanhar aí nas redes, seu trabalho? Como que elas podem te procurar? Então, só tem o meu Instagram, psicóloga.lucineia.g. Então, no LinkedIn como Lucineia Garcia. E lá dentro vocês encontram minhas redes, outras redes, né? Mas principalmente Instagram, LinkedIn, e tem os meus contatos lá, WhatsApp, enfim, e-mail que vocês podem me contatar, tá bom? Maneiro, finalizamos. Muito obrigado, Lu, por você Gratidão. ter vindo aqui ajudar. Brigadão, tá? Gratidão, Fê, sucesso nesse projeto. Eu tenho certeza que daqui a pouco são milhares de jovens impactados, todo o Brasil, por que não o mundo? Então é isso. Gratidão, pessoal. Sucesso. Maravilha. E aí você, pessoal da comunidade que ouviu, fique com a gente aí sempre no nosso podcast. Estamos lançando novidade. O nosso curso aí é cada vez mais estruturado de introdução a produtos digitais. Vem procurar a gente, as mentorias também. E lançamos nosso site, né? www.corredigital.ong.br. Muito legal, dá uma moralzinha pra gente, uma conferida no nosso site. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.